Oi, gente, tudo bem com vocês? Pedimos licença para dar início ao quarto encontro do nosso projeto de um museu para o Unirio. A gente tem o objetivo de criar um projeto de museu para o Unirio com a coordenação do projeto da museóloga Luciana e as bolsistas Luísa e Bruna. Lembrando que esse encontro será gravado e depois vai ficar disponível para os participantes. Então, se você ainda não está inscrito como voluntário, vá lá no Instagram e se inscreva, que a gente vai mandar para vocês. Hoje teremos a participação de projetos de extensão e cultura da Unirio, começando pelos Geoteios, posteriormente a Geoficina, depois o GEPAM e a professora doutora Lúcia Glicério, compartilhando o seu vasto conhecimento, história das ciências, divulgação científica e coleções universitárias. Os nossos encontros serão divididos em algumas etapas. A primeira etapa será a apresentação dos projetos. Vamos sinalizar para os palestrantes quando estiver faltando aí 3 minutinhos, ok? E para terminar, e a segunda etapa vai ser uma roda de conversa, onde as pessoas vão estar abertas para mandarem as suas perguntas para esses projetos, ok? Convidamos agora a coordenadora do projeto Geoteios, a Luísa, professora e pesquisadora na Unirio, artista e coordenadora do Geoteios, bióloga, paleontóloga, Luísa Ponciano, que possui doutorado e mestrado em geologia pela UFRJ, tem experiência nas interfaces das artes com as ciências, ecoturismo, conservação, ciências naturais e museologia por meio da geopoética. Não é pouca coisa não, vamos lá, Lu. Incluindo diversas áreas, como a interpretação e educação ambiental, geoturismo, geoconservação, divulgação das geociências, patrimônio natural. Já participou também da elaboração e montagem de diversas exposições de paleontologia no Museu Nacional da UFRJ, no projeto Ciência Móvel do Museu da Vida, Fiocruz, e no OCA, Parque do Ibirapuera, São Paulo. Vamos lá, Lu. Obrigada, Bruna. Aí eu tô assim, gente, tá no Lattes, né? Eu tava aqui pensando, onde está escrito isso tudo? Obrigada pelo convite, gente, prazer estar aqui com vocês. Já junto agradecendo, assim, né, o quanto é importante, né, muito importante essa iniciativa, assim, eu acho que muito tempo a gente, né, comentou da questão de ter um museu na Unirio e tudo mais. E aí vou falar bem brevemente da Geoteios, que começou como um projeto de extensão, né? E os nomes em si dos projetos tem geomitologia, repente da Terra, tem um projeto só que tem Geoteios no nome, inclusive, né? Porque o Geoteios acabou virando meio um grupo em si e que engloba a questão de grupo de estudo, de pesquisa, de ensino, extensão, junto. Que é muito justamente a proposta, né, da universidade de ter esses 3 tripés, eles atuarem em conjunto. E aí o Geoteios começou em 2015, oficialmente na Unirio, né, quando ele foi cadastrado, passou por, né, várias mudanças já até chegar o formato de hoje em dia, né. Tem o Instagram, @geotales, né, que até esse ano agora a gente até deu um pouco uma parada no Instagram e foi mudando, né, mesmo as atividades online mudando para outros formatos. Mas eu acho que também o mais importante, assim, de destacar, né, do grupo em si, nessa correlação com os museus e o Museu na Unirio, também a questão, assim, né, desde o início o Geoteios foi criado para divulgação, depois foi ampliando, né? Mas inicialmente a divulgação das geociências, focando na geologia e paleontologia. Nos últimos anos, ele até foi mais ampliado assim, para a questão de conservação da natureza,
até pelos projetos em conjunto com... mas por muitos anos, né, o funcionamento assim, básico do grupo, além da parte, né, de pesquisa, realmente, levantamento das histórias, poemas que, né, tinham essa correlação. Então, por exemplo, a Cobra Grande, o Mapinguari, né, muito a questão das histórias indígenas também. O Repente da Terra era com os cordéis, né? Então, tinha toda essa parte da pesquisa, levantamento de dados, a correlação dos conteúdos de geologia, paleontologia, e depois englobando biologia, as outras áreas, né? E a museologia, né? Desde o início, o projeto nasce conectado, assim, né? Correlacionando com a museologia, a biologia e a geologia, a paleontologia, e depois expandindo para outras áreas. Artes cênicas, ciências sociais, né, várias outras participantes assim de diversas áreas da Unirio de fora. Mas eu acho que uma das questões é que durante muitos anos, né, antes da pandemia, que o principal do projeto eram as performances, então a gente fazia parte das performances artísticas, começando geralmente com declamando poemas, contando histórias, né, dependendo da faixa etária, fazendo jogos que eram criados também dentro do projeto, propondo rodas de conversa e outras atividades. A gente fez isso por muito tempo, tanto em escolas, mas principalmente, inclusive, em museus, né? E durante uma época, o Geoteios, por exemplo, atuou basicamente como um setor educativo assim, de alguns museus, alguns que, né, em alguns determinados momentos não tinham outras atividades, por exemplo, o Museu de Ciências da Terra, né, o DNPM, do lado da Unirio. Então, o Geoteios foi crescendo também, né, deixou de ser só um projeto de extensão, foi sendo ampliado para outras áreas, até por esse funcionamento que ele passou a ter associado com diversos museus. A primeira apresentação do Geoteios foi no Museu Nacional, na realidade, né, no auditório do Museu Nacional, num evento. Na época, eu fiz o mestrado e doutorado, né, associado lá ao Museu Nacional, apesar de ser na UFRJ, após em si. Então, o Geoteios ele nasce já associado com essa questão dos museus. Depois a gente fez muitas atividades no Museu de Geodiversidade da UFRJ, mas principalmente no Museu de Ciências da Terra da Unirio. E aí destacando a importância também das coleções científicas, né, que a gente tem, científicas e didáticas que a gente tem na Unirio, e que acabam ficando muito isoladas. E a ideia do Geoteios também, nessas performances que a gente fazia, a gente levava, né, os fósseis. A Bruna participou por muitos anos, então a gente, né, tinha todo o roteiro dessa parte de histórias, de atividades, mas tinha toda uma preparação de levar os materiais que eram fósseis, troncos, conchas, réplicas de dinossauros, ou seja, a garra do Mapinguari, né? Então, essa associação também de justamente fazer a divulgação das geociências, também levando a coleção de geologia e paleontologia da Unirio, né? Então, tinham vários minerais, tipos de rochas, junto com isso, né? Junto com depois das performances, a gente colocava geralmente esses materiais, e era uma oportunidade que era a primeira vez de muitas das pessoas de várias idades tocarem num fóssil pela primeira vez, né? E aí, inclusive, isso dentro do contexto da Unirio, como que acaba que as coleções também ficam muito restritas àqueles cursos, né? Então, por exemplo, lá de Geologia e Paleontologia, basicamente são os cursos do IBIO que têm acesso à coleção, e a museologia que tem, né, a disciplina de Fundamentos de Geologia e Paleontologia, e aí também tinha uma parte que até a gente, né, levava para o laboratório, apesar da disciplina ser só teórica, né? Mas a gente sempre tentava fazer essa ida ao laboratório, ou levar também o material do laboratório para as salas.
quando não era possível usar o laboratório, muitas vezes, por essa questão, né, de distribuição de salas. Mas essa correlação e associar até junto com a museologia, né, toda a questão da curadoria de rochas e fósseis, essas outras partes de conservação também do material das coleções, levando esses fósseis para fora da universidade, mas algo, né, que ao longo dos anos a gente foi percebendo que seria interessante também ampliar isso dentro da universidade para os próprios outros discentes, docentes da Unirio, servidores técnicos, poderem ter esse acesso também, né? Acho que era isso, não olhei direito, mas eu acho que já deu, né, uns 10 minutos. E aí, né, se alguém tiver alguma dúvida, alguma questão, uma curiosidade, eu acho que vai ter um momento mais para frente, né? Lu, eu não sei como você está de tempo, mas eu vou deixar uma pergunta aí no final, não sei se você vai ter que sair agora, mas pensando muito, eu trouxe uma pergunta muito voltada para a geopoética por conta dessa ligação que eu tenho. Já o Geoteiros é um motivo de eu ainda ter prosseguido na museologia, assim, foi paixão à primeira vista, e foi o que me motivou a dar continuidade no curso, me possibilitou de muitas maneiras. Mas eu queria saber de você quais são os benefícios da abordagem geopoética em um possível museu para a Unirio. E aí eu vou colocar aqui no nosso bate-papo, e eu não sei se você prefere responder agora ou depois, eu deixo a seu critério. Eu acho que se não tiver problemas, pode ser, porque eu vou ter que sair daqui para outro lugar, né? Então, eu não sei se talvez eu vou continuar, né? Tentar continuar, mas talvez eu não consiga ligar a câmera e o som esteja ruim no caminho. Eu acho que assim, né? Como a própria aí dentro nesse processo aí do Geoteios, né? Que chegou a geopoética chegou mais entre 2015 e agora, né? Na metade do caminho, mais ou menos, a gente começou a trazer a abordagem da geopoética justamente para aumentar as possibilidades de correlações, né, com os outros campos, porque enquanto a gente focava na geomitologia, né, ou seja, muito na geologia e na paleonto, também a gente foi observando que, por mais que existissem formas de trabalhar, né, por exemplo, a Júlia, né, a Júlia Maier, que também foi do Geoteios por muitos anos, assim, ela falou uma questão assim que eu acho, né, que é interessante, assim, de como são as possibilidades. Quando a pessoa tem a facilidade de correlacionar vários assuntos, tanto para propor atividade quanto para receber, né, para participar da atividade, assim, que aí ela estava falando alguma coisa lá no museu, né, que agora ela está trabalhando, e aí que tinha que trabalhar o conceito de fossilização e tudo mais, e ela fez por meio da Peppa Pig, né? E aí, justamente essa ideia, né, de poder trabalhar os conceitos de várias áreas de uma forma interconectada, mas de uma forma mais efetiva por meio da geopoética também, considerando, né, uma das definições de geopoética sendo as relações sensíveis, e aí, né, a gente incluiu a questão de afetivas também, dos seres humanos com o planeta Terra, ter essa visão do planeta Terra mais ampla, né? E aí o geo vem disso, da mesma forma que o geo da geologia, né? Mas e a poética é o processo de criação em contato com a Terra, né? Uma das formas de trabalhar né, é por meio das artes, mas não necessariamente a poética vem né, a poesia assim, em si, né? Então, eu acho que esse processo, inclusive, de ter contato com o planeta Terra vai trabalhar várias questões, né? Por exemplo, natureza, patrimônio, tudo mais, que quando a gente, ou seja, né, essa visão
integrando os seres humanos e destacando essa nossa, que às vezes a nossa percepção em si, da nossa conexão com os demais elementos do planeta Terra, de um modo geral, assim, que essa conexão nunca deixou de existir, né? Nunca deixa de existir, o que varia aí a nossa percepção. Eu acho que é muito interessante também, né, nessa questão do museu, porque trabalha justamente as percepções que a gente tem das possíveis correlações e ligações de vários materiais, imaginários, culturas. Daí a gente, né, dependendo da área, vai usar um termo, um conceito diferente, mas em si é uma proposta que ela já vai integrar, vai promover essa integração, inclusive das várias áreas na academia, que também, idealmente, seria muito interessante, né, dentro dos museus, que isso também acontecesse, assim, nesse período assim, que eu também trabalhei em alguns museus, né? Eu acho que uma das grandes dificuldades, inclusive, de montar as exposições era efetivar esse contato entre as áreas, né? Entre a museologia, a geologia, a arqueologia, a zoologia, facilitar, por exemplo, a própria comunicação entre as pessoas por meio dessas propostas que tentam focar nas percepções das pessoas sobre as relações, e não em si, ou seja, focar numa integração e não focar nas separações que já existem. Lu, Não sei se muito respondi, obrigada. Bruno. Respondeu. Muito obrigada por abordar com a gente um pouco mais sobre a geopoética, sobre os geoteios. No final do nosso encontro, a gente vai passar as redes sociais dos projetos, no nosso e-mail, a gente vai enviar para vocês e a gente vai disponibilizar o vídeo, né, da gravação. Agora é com a Luísa Henrique. Obrigada. Oi, gente. Agora a gente vai chamar a galera do GEPAM, concebido pela equipe de Arquitetura e Urbanismo, da Coordenação de Engenharia. O Grupo de Estudos em Patrimônio e Memória Universitária, GEPAM, é um coletivo interdisciplinar, formado por servidores e técnicos administrativos e estudantes de graduação do Unirio, que realiza atividades de pesquisa, extensão e cultura em educação patrimonial, com o objetivo de contribuir para o reconhecimento, visibilização e preservação do patrimônio cultural e da memória coletiva da comunidade universitária de Unirio. Os seus coordenadores são Flávia Coutinho Ramos, Vitor Halfen e Alex Gabriel Ferreira. Obrigado, Luísa. Eu tenho uma apresentação aqui para mostrar. Eu posso compartilhar a minha tela? Pode sim. Como é que eu estou tentando achar? Ah, tá bem. Tá bem. Não está disponível para mim, diz que o host tem que Me dá um autorizar, eu minuto. acho. Tá bom. Eu acho que agora vai conseguir. Tá. Vocês estão vendo? Ah, agora foi. Deu Foi, uma agora travadinha tá. aqui, mas agora foi. Bom, boa tarde, gente. Primeiro, agradecer mais uma vez o convite desse espaço e parabenizar vocês pelo projeto e pela construção coletiva que vocês estão propondo para esse debate sobre o museu. E aí apresentar um pouco, bom, me apresentando, né? Meu nome é Vitor, eu sou arquiteto, técnico administrativo da Unirio e somos coordenadores do GEPAM. Está aqui com a gente também o Alix, que é também colega aqui, arquiteto de coordenação de engenharia. Pode falar? Ele está aqui, a gente está na mesa ao lado e ele está sem câmera, então ele vai dar um olho aqui na câmera para vocês.
E a Flávia não tá... deixa eu passar, porque aí vocês já conseguem ver aqui as nossas carinhas. A Flávia agora está afastada, está de licença maternidade. E, enfim, quem participa desse grupo somos nós aqui, técnicos da coordenação de engenharia, e as bolsistas, né? A Bruna, inclusive, está aqui. Ela participava com a gente como bolsista no passado, agora continuou como voluntária. Além de outras 3 colegas, a Lívia ia estar também aqui com a gente, mas ela está presa no trânsito como a Luciana, não vai conseguir participar, eu acho, ou vai chegar mais para frente. Bom, contando um pouco sobre o nosso grupo, nasceu de uma inquietação aqui do setor de arquitetura, da coordenação de engenharia da Unirio, a partir da discussão de patrimônio, né, dos edifícios históricos da Unirio, né, e esse debate um pouco sobre como tratar, como pensar, no nosso caso, de arquitetos que estão planejando ou pensando o espaço da instituição, ao mesmo tempo com um distanciamento muito grande do espaço que é vivido pelas pessoas cotidianamente, né? A gente, não sei se todos sabem, mas a gente trabalha no centro da cidade, na Rio Branco, fora do campus, né, de qualquer um dos campos da Unirio. Então, esse distanciamento era uma inquietação e essa falta de um pensamento a respeito do patrimônio histórico. Então, a coisa nasce a partir daí, a gente começou a coletar informações, é uma coisa muito ligada ao espaço da universidade em si, e a gente foi vendo que o problema sobre o debate da memória e do patrimônio na Unirio era um problema maior, que transcendia a questão do espaço, apesar de se materializar muito claramente no espaço da universidade. E aí, em 2021, a gente criou esse grupo, então, e começou a tocar esses projetos que a gente vinha organizando já desde 2017, mas a partir de 2021 de forma mais organizada, com o apoio das bolsistas, né? E a gente começou a criar alguns projetos. Primeiro, os 2 primeiros foram o projeto Cartografias do Espaço Universitário, que a gente construiu uma plataforma colaborativa, né? A gente chamou de um mapa afetivo do campus da URCA, na Unirio. É uma plataforma que está lá, está aberta, disponível para qualquer um contribuir. É um mapa que as pessoas podem colocar lá relatos sobre coisas que viveram na universidade, fotos, vídeos, notícias, enfim, memórias e relatos sobre a vivência do espaço na universidade, né? A gente fez isso durante o período de isolamento, era uma forma que a gente propôs de ter um canal para se reaproximar, ainda que virtualmente, do espaço da universidade, que a gente estava afastado naquele momento. E, em paralelo com o Cartografias, né, com essa cartografia afetiva, a gente começou a sistematizar um pouco essas informações da pesquisa histórica sobre os edifícios, sobre os espaços da universidade, com o intuito de construir uma exposição virtual, que a gente colocou no ar no final de 2021. A exposição chama FEFIEG, FEFIEG Unirio, os edifícios que contam nossa história. A gente começou, então, sistematizando esse conjunto de informações que a gente já tinha coletado em fichas catalográficas, fichas cadastrais dos edifícios, para construir, então, essa exposição que está disponível, está no site da Unirio, né? O projeto ele tem essa relação com a coordenação de engenharia, então está lá no site da coordenação de engenharia, o link está aí, quem quiser dar uma olhada, que a gente reuniu um pouco essas informações dos principais edifícios da universidade, né? Como é que quando eles foram construídos, como eles são, né? E qual a relação que eles têm com a história, às vezes a história anterior deles e qual a relação que eles têm com a Unirio, né? Quando que a Unirio passou a ocupar esses lugares, isso é um movimento muito comum na história da nossa universidade. E na sequência, no ano passado a gente começou a dar uma outra forma, ampliar um pouco essa pesquisa e dar uma outra forma de apresentar isso na forma de uma publicação. A gente pensou, então, em construir esse guia do patrimônio da Unirio. A gente começou a formatar esse guia no ano passado, esse projeto está continuando esse ano, a gente ainda está desenvolvendo ele.
E a nossa ideia é conseguir publicar, então, esse e-book, né, no final desse ano, que vai reunir, então, informações não só sobre os edifícios, mas também para uma ampliação do debate que a gente fez ao longo desses 2 anos, para um debate de um patrimônio imaterial e da questão da memória coletiva, que eu acho que é o que tem mais a ver com os 2 últimos projetos que eu vou comentar agora. Então, o guia que ainda está em andamento e uma nova exposição que a gente está concluindo agora, na verdade, ela ainda não está no ar, então aqui uma espécie de um spoiler, sobre memórias e apagamentos, né? A gente, quando fez aquela primeira exposição sobre os edifícios, a gente estava tratando dos locais, dos espaços presentes na universidade e sentia a falta de contar um pouco de espaços e episódios do passado dos cursos, né? Os locais que eles ocuparam antes de pertencerem à Unirio. A maioria dos cursos da Unirio tem uma história muito rica que transcende, né? Que é muito maior do que a história da Unirio em si. Então a gente foi atrás um pouco de contar esses episódios e muitos episódios que tem uma violência muito grande no momento de criação da Unirio, né, que é um ato um pouco autoritário, né, durante a ditadura militar, e as mudanças desses cursos para se constituir no campus da UCA estão quase sempre associadas a episódios bastante traumáticos na história dessas instituições, né, e da Unirio como um todo. Então, a ideia dessa exposição é contar um pouco desses episódios, né? O despejo dos cursos de teatro da música da Praia do Flamengo, o desfecho, né, que está aí, o encerramento do SAPS, que era a origem do curso de nutrição na Praça da Bandeira durante a ditadura militar, e um episódio que está ligado também, que a gente vai abordar mais profundamente, num projeto que a gente está começando a construir agora, que é o projeto de um documentário sobre o massacre da Praia Vermelha. Foi um episódio que aconteceu durante a ditadura militar, em 66, em que a polícia invadiu o edifício da Faculdade Nacional de Medicina, hoje da UFRJ, invadiu o prédio, reprimiu os estudantes, né, agrediu os estudantes, e esse edifício, esse local, se tornou uma espécie de símbolo da resistência estudantil contra a ditadura. E depois que a faculdade foi transferida para o Fundão, o edifício foi demolido pela ditadura militar, justamente por ser esse símbolo, né, esse local simbólico. E esse local ficou vazio durante algum tempo, até ser ocupado justamente pela Unirio, né? E esse local é exatamente onde hoje está o campus, né, do CCH, por exemplo. Então, a gente coloca essas 2 fotos, né, para tratar justamente dessa espécie de apagamento espacial, né, de um edifício que tinha ali, que deixou de existir, foi demolido, uma memória que foi apagada, ligada à ditadura, e é nesse espaço, nesse vazio deixado pelo edifício, que a Unirio vai construir seu maior campus. E essa é uma história muito pouco contada e muito pouco conhecida na Unirio. E a ideia, então, é tentar explorar, agora através de uma nova linguagem que a gente ainda não sabe muito, mas que a gente quer experimentar, que é o audiovisual, né, um documentário, explorando principalmente a memória oral, os relatos orais, né? A memória oral como um instrumento de contar essa história. Pessoas do passado da Unirio que viveram esses espaços de diferentes formas e que podem contar um pouco como essas cicatrizes do espaço foram se construindo, né, ao longo do tempo na Unirio. Enfim, e aí tem assim algumas imagens dessa demolição do prédio e que recentemente, quando a gente começou, né, para fechar só, a gente começou a construção do prédio do novo CCH, que ainda não acabou, a gente encontrou as fundações desse prédio demolido. E isso para a gente parece muito simbólico de que todos os edifícios que estão construídos ali naquele campus, estão apoiados na fundação do edifício da medicina que foi demolido pela ditadura militar. Mas a fundação dele ainda está ali. E é em cima dessas ruínas que a Unirio se construiu, né? Então, esse debate sobre o espaço e sobre a memória é algo que a gente quer
vem abordando e está dando sequência. Enfim, eu estourei, acho que os 10 minutos, mas era que a gente queria apresentar, assim, dos nossos projetos, o que a gente vem trabalhando para compartilhar aí com vocês. Obrigado. Deixa eu parar aqui. Nossa, Vitor, obrigada. A Bruna, ela sempre comenta bastante do GPAM com a gente. E é muito interessante, porque é um projeto muito necessário. Porque muitos alunos estão anos na Unirio e nunca sabem de onde de fato veio a Unirio, né? Nem sabem que antes ali tinha um FRJ e tudo mais. A gente separou para vocês uma pergunta. Como podemos preservar e transmitir a memória universitária? Ou melhor, coletiva, de forma emocionalmente impactante por meio do museu? A Lúcia disse que tem uma pergunta. A gente faz agora ou vai fazer uma rodada de debate no final? Só A gente para vai fazer uma saber. parte de debate no final. Primeiro eu respondi essa, aí depois, quando a gente terminar a apresentação de todo mundo, a gente parte para a pergunta da Lúcia. Tá, joia. Então, eu acho que isso essa experimentação que a gente está começando a fazer no audiovisual, eu acho que é uma parte dessa inquietação que a gente tem em tentar colocar um pouco colocar isso em debate, né? Como é que a gente acende um pouco uma chama sobre essa discussão que a gente vem construindo, mas sente que está ainda muito fechado no grupo e tal, e a gente quer dialogar mais e pensar em meios de fazer isso circular de alguma forma, de fazer o debate acontecer. E a gente pensou nessa experimentação audiovisual como uma forma acho, de levantar isso, né? A gente tem trabalhado até então, e eu acho que essa é uma questão para pensar para o museu, né? Pensando a Unirio como esse lugar de memória, né? E lugar no sentido de espaço mesmo, qual é o lugar do museu, né? E assim, qual é o espaço do museu nos dois sentidos, né? No sentido da construção de um museu de debate e da relação que ele tem com a comunidade universitária, mas do espaço físico mesmo, né? Dele existir, dele ser visto. E eu acho que isso é uma dimensão fundamental para a gente debater agora, num pós-pandemia, né? Que a gente é muito habituado, a gente está aqui debatendo virtualmente e tudo mais, a gente se habituou um pouco a utilizar esses recursos, mas eu acho que, de certa forma, falta a gente se chocar mais no espaço também, encontrar esses resquícios de memória e se encontrar, para conversar sobre isso, no espaço físico. E eu acho que uma questão que o museu tinha que enfrentar, eu acho, é isso, é a questão do espaço, dele estar presente, dele ser uma presença também, né? Dele não ser só dele não estar só nas plataformas digitais, que é muito importante da gente conseguir construir ferramentas assim, mas dele ter também uma presença física no espaço. Acho que isso é algo para se pensar. Enfim, o que eu pensei na provocação da pergunta aí. Não sei se a Alix quer comentar alguma coisa também. Quer falar? Pode repetir a pergunta, por favor? Vou ler novamente, peraí. Como podemos preservar e transmitir a memória universitária, ou melhor, coletiva, de forma emocionalmente impactante por meio do museu? Sim, eu concordo com o que o Vitor falou, né? Eu acho que, inclusive, um dos projetos, né, que é os lugares da Unirio, que a gente vai desenvolver ao longo desse ano, ele se propõe a uma publicação com, coletando o que a gente veio pesquisando até aqui, e ele justamente se questiona porque ele é baseado numa das propostas da, do projeto, né, da ProES,
que é o momento de cura, né? E justamente essa valorização de retomar a memória é também um processo de cura. Esse momento pós-pandemia, um novo momento político também que a gente vem vivendo, que estamos revivendo uma reabertura democrática, digamos assim. Então, a valorização da memória e a construção de um museu para a Unirio, que é a universidade que hoje abriga a primeira escola de museologia, né, do país, ter esse lugar presente mesmo no espaço da cidade, contando a sua história, e não só a sua história, mas contando o espaço que ela ocupa nessa cidade e qual é a relação dela com essa cidade, com esse espaço, acho que isso resgata muito da memória afetiva até da própria cidade do Rio de Janeiro, e não só da cidade, né, da história do Brasil, como o Vitor explicou na apresentação, como está muito relacionado a momentos traumáticos da nossa história recente, né? Obrigada, gente. Depois a gente vai disponibilizar o link do mapa. A Bruna já colocou aqui nos comentários, mas depois a gente também vai disponibilizar para vocês, ok? Dando continuidade à nossa programação, a gente vai convidar agora a professora doutora Lúcia Glicério, licenciada em História pela Universidade Estadual de Londrina, especialista em História Social e Ensino da História pela UEL, mestre em História das Ciências da Saúde pela Fundação Oswaldo Cruz e doutora em Museologia pela Universidade do Porto, Portugal. Foi docente de várias instituições públicas e privadas, tais como a UEL, o UEM, Unespar, UTFPR, quase que não sai, e a Unopar. Suas áreas de experiência são História das Ciências, Divulgação Científica, História Pública e Divulgação de História, Museus e Coleções Universitárias e Políticas Museológicas. Atua também no Museu Histórico de Londrina e no Museu de Ciência e Tecnologia de Londrina, ambos pela Universidade Estadual, a UEL. No momento, ela é professora colaboradora do curso de especialização Lato Sensu em Divulgação Científica da IFRJ, no campo de Mesquita, e também estudante de museologia na Unirio. Além disso, é mãe do Bruno e do Ângelo, avó do gato Zé Bolinha, instrutora de hot yoga, não sei se eu falei certo, me corrigem, Lúcia, e bailarina clássica 50 a mais. Então, a gente vai te convidar para falar um pouco mais sobre a sua tese, Lúcia. Seja bem-vinda. São dois dispositivos. Estão me ouvindo, gente? Vocês estão ouvindo aí? Vocês estão ouvindo? Tá? Tá. São dois dispositivos e o texto, né? A gente coloca essas coisas porque depois de uma certa idade tem um monte de coisa para escrever. Aí tem que colocar que a gente é mãe também, né? Que tem um neto gato, ou um gato neto, ou um gato nete, uma coisa assim para ficar mais leve, né? Porque parece muito porque a gente já andou um caminho, mas também não é tudo isso não, viu? Então, aproveitando, né? Vou tentar ser breve, coisa que eu não sou. Aproveitando essa circularidade, eu vou dizer que a vida da gente, a memória também não é uma linha reta, né? A gente vai e volta, a memória também é falha, ela vai e volta. Ai, coisa linda! Do Zé Bolinha. O Zé Bolinha também é desse estilo, essa pelagem assim, dessa cor. E muito arteiro, fugiu, foi envenenado, deu um problema. Mas vamos lá. Então, assim, eu sou do Rio de Janeiro, fiz escola técnica da Cefet, formada em meteorologia, fui para Londrina trabalhar, trabalhei 13 anos com isso, mas não era satisfeita. Fui para a história, mas, na verdade, eu sempre quis entrar no campo dos museus, porque sempre gostei dos museus. E não tive oportunidade, porque eu estava longe do Rio de Janeiro. E aí eu fui comendo pelas beiradas, furando a cerca para chegar nos museus. Como eu consegui fazer isso? Quando eu ingressei na História das Ciências, né? E já pensando em problematizar o que
nem tanto tempo atrás era exato, era objetivo, era matematizado, né? As frias e neutras ciências, tentando humanizar as ciências. Então, eu fui para a história das ciências exatamente tentando fazer a ponte que hoje muitos historiadores, muitos programas de pós-graduação fazem, né? Trabalhar a ciência como também produção e cultura humana, né? Enfim, aí eu voltei do meu mestrado na Fundação Oswaldo Cruz para Londrina, onde eu morava, tinha filhos, era casada, etc. e tal, e comecei a trabalhar no Museu de Ciência e Tecnologia da Universidade como bolsista, e estava sendo implantado. Né? Então, eu já tenho assim, um certo caminho nessa coisa de começar museu, ainda mais museu universitário. Dali eu fui em diante, só meus estudos e tudo só me foram levando para, de fato, a museologia. E era quase impensável voltar para o Rio de Janeiro, de onde eu estava, para fazer uma graduação, um bacharelado. Então, o caminho natural foi ir para o doutorado em museologia, e pensando sempre nos museus universitários, que, quando eu iniciei a pesquisa, eles eram ainda pouco abordados como objeto de estudo em trabalhos de pós-graduação. Havia muito trabalho sobre coleções, havia muito trabalho sobre patrimônio universitário, inclusive eu usei vários para compor a tese, mas pegar um museu universitário como objeto de pesquisa ainda era uma coisa pouco frequente. Então, eu fui uma das que, por volta de 2011, iniciou esse tipo de pesquisa. Outras também estavam lá, principalmente a professora Marta Lourenço, do Museu de História Natural, né, e da Ciência da Universidade de Lisboa, que, inclusive, participou da pesquisa como sujeito e entrevistada. Né? Então, vamos lá, gente. Depois, eu não vou falar mais, porque aí vocês perguntam no final. Tá? Me encham de perguntas, me critiquem, falem aquilo que vocês considerarem que devem falar, fiquem à vontade. Então, o título da tese: Museus Universitários e Modernidade Líquida, Desafios, Compromissos e Tendências. Um estudo sobre a perspectiva da teoria Ator-Rede, Brasil e Portugal, campo de pesquisa. Eu vou ler porque eu acho que vai mais rápido. Esse estudo discute os museus universitários sobre a ótica do pensamento de Zygmunt Bauman, ao qualificarmos o momento presente segundo o conceito de modernidade líquida. O período é caracterizado pela transitoriedade e a capacidade de adaptação constante dos indivíduos e agregados sociais, assim como a possibilidade de conexão e desconexão entre atores humanos e não humanos, por conta da introdução das tecnologias de informação no contexto das pessoas. Né? Tais condições alteraram as formas de organização do trabalho, produção de conhecimento e gestão das instituições. Entre tais configurações estão as organizações da tradicional política partidária, o trabalho, a escola, a universidade e também os museus sob tutela universitária, desde as décadas finais do século XX. Então, eu, como historiadora de formação básica, eu achava que, para fazer o trabalho, eu tinha que delimitar e caracterizar bem o período histórico que eu estou situando o meu objeto de estudo. Por isso, o emprego do referencial teórico do Zygmunt Bauman. Os museus universitários são diversos e variados. O termo museu tem sido empregado de maneira abrangente e flexível para denominar um conjunto heterogêneo de coleções, galerias, salas e objetos em universidades. O museu universitário, que eu coloquei como uma sigla MU, de que tratamos nessa tese, atende às definições do ICOM. Detalhe, a tese foi defendida em 2017, ou seja, é a antiga definição, a que valeu até o ano passado. Né? Que está, e vou repetir, mas a maioria de vocês já sabe de cor e salteado, não? A instituição sem fins lucrativos de caráter permanente a serviço da sociedade desenvolvida. Posso parar por aí, né? Já parei. Então, além de atender à definição dos museus do ICOM, eu defini que deve possuir edificação
e equipe minimamente satisfatória para o exercício das funções museológicas básicas: coleta, conservação, investigação, exibição e educação. Por quê? Eu estava interessada numa tipologia específica de museu, que era o Museu Histórico de Londrina, que eu queria investigar. Então, foram os caminhos metodológicos, teóricos e metodológicos, que eu desenhei para conseguir investigar esse museu brasileiro, mas no contexto de produção científica de Portugal, porque eu realizei da Universidade do Porto. E a Luciana sabe bem que é um contexto, né, de produção de conhecimento diverso no campo da museologia do que é o nosso. E estando agora como bacharelanda aqui, é que eu ainda tomei mais intimidade e vi assim os contrastes bastante claros entre uma forma de museologia e outra. Então, continuando, para não me alongar. E no todo, e isso é importante para essa definição de museu universitário que eu adotei na tese, tenho em mente. No todo, em parte de sua trajetória, constitui suporte para ensino, pesquisa e extensão universitárias. Ou seja, é aquele museu básico que a gente pensa, museu, edifício, coleções, público, e, no caso, edifícios, coleções, público e equipe, sob a tutela de uma universidade ou de uma instituição de ensino superior. A problemática do estudo abrange o contexto das tensões entre políticas universitárias, as políticas acadêmicas e as políticas museológicas destes museus, dos MUs, né? Aquilo que é traçado dentro do museu para que ele possa funcionar e realizar a sua missão, as diretrizes. E de 4 categorias que traduziram as demandas mais frequentes no cotidiano dos museus e de suas universidades: redes colaborativas, inovação e sustentabilidade. Há uma 4ª, sim, museu-laboratório, que surge como subsidiária das anteriores para melhor compreender a realidade dos museus universitários. O museu-laboratório configura-se como um espaço social que reúne condições potenciais ideais para a produção de inovações e culturas científicas de sustentabilidade. O objeto de estudo da tese, esses sim, os objetos, ou objeto. Projetos acadêmicos de pesquisa, ensino e extensão existentes no sistema universitário brasileiro, elaborados nos e para os museus universitários do campo. Estas estruturas organizaram ações, atores humanos, atores não humanos, sejam eles individuais ou coletivos. Somado a eles, há também o conhecimento existente e o conhecimento produzido ao longo da vigência dos projetos. Devido à inexistência de tal figura institucional acadêmica em Portugal, escolhemos projetos desenvolvidos em museus universitários lá que apresentassem em sua formulação as categorias centrais da problemática da investigação. O trabalho de campo foi delimitado ao Museu Histórico de Londrina, vinculado à Universidade Estadual de Londrina, no estado do Paraná, o Museu de Lanifícios Muslan, da Universidade da Beira Interior, na Covilhã, e o Museu Nacional de História Natural e da Ciência, MUNAC, da Universidade de Lisboa. 9 professores universitários e um técnico em assuntos universitários foram entrevistados. Eles foram coordenadores dos projetos acadêmicos selecionados para serem objetos do estudo. A metodologia empregada foi inspirada na teoria Torrede-Tarr, formulada por Bruno Latour e outros estudiosos. A Tarr proporciona uma ferramenta de análise chamada redes sociotécnicas, que são compostas por atores individuais e coletivos, humanos e não humanos. Essa ferramenta foi ideal para análise do contexto museológico, pois contempla de maneira simétrica atores humanos e não humanos em processo de interação. Ela hoje é muito utilizada em estudos de museologia. Por quê? Porque ela dá relevância equivalente para atores humanos e não humanos. Quando a gente vai trabalhar com patrimônio material, né, com coleções,
ela é uma teoria, uma metodologia muito aplicável, por isso que eu escolhi. O referencial teórico e o metodológico convergem na tese, pois observamos que é no âmbito da política que Latour e Bruno se encontram. Por quê? Porque a TAR segue os atores e busca mapear e reproduzir a ação desses sujeitos, a qual é também política. E é no nível dos atores que melhor se observa a prática política, na capacidade de produzir conexões e desconexões, como afirmou Bauman. E ela pode ser vista na formação de networks no setor dos museus universitários, em outros setores também, mas se aplicou bem ao que eu estava investigando. Aplicamos ao objeto de estudo o amálgama teórico Bauman-Latour, assim como o conceito de museus líquidos desenvolvidos por Olga van Oost, que é uma estudiosa, né, do campo dos estudos de museus da Bélgica, e que escreveu na mesma época que eu estava pensando, assim, elucubrando coisas, ela publicou num evento do contexto europeu um artigo que falava sobre museus líquidos. Eu rapidamente tomei o artigo e mandei ver. Influenciada pelas reflexões de Bauman, Van Oost elaborou o conceito de museu líquido. Esse conceito define um museu que intenta estabelecer um equilíbrio entre as abordagens centradas nas coleções, bem como no gosto dos especialistas curadores, e as abordagens que privilegiam as demandas e interesses dos gostos das audiências. É uma tensão que aqui também existe, mas a abordagem é que é diferente no contexto europeu. Aqui a gente e eu estou tomando cada vez mais intimidade com isso, tem um outro contexto, né? E lá, para eles, é complicado, porque os poderes são muito concretos, muito solidificados e historicamente constituídos assim, de uma maneira muito rígida. O museu líquido busca estabelecer relações mais simétricas e circulares entre os atores envolvidos. Portanto, aplicamos o conceito de museu líquido aos museus universitários, dirigindo o enfoque mais para as questões político-institucionais do que para as abordagens museológicas. Até porque esses aspectos eles estão intrinsecamente relacionados, eles estão totalmente imbricados. Então, só que o meu olhar, a minha análise na tese, eu usei o conceito para discutir mais os aspectos políticos e institucionais. A fim de compreender... Lúcia, desculpa, é só para te avisar que faltam 3 minutos. Vou correr. A fim de compreender os conflitos e as dificuldades enfrentadas por esses museus, identificamos potencialidades latentes e discutimos os reais impedimentos para realizá-las. Observamos que os museus universitários poderiam contribuir para a inovação, a produção de conhecimento e a formação dos estudantes, tal e qual as demais unidades acadêmicas. Concluída a investigação, afirmamos que os museus universitários podem e devem desempenhar o papel de museus-laboratórios no contexto do campus. Os museus manipulam objetos fora do seu contexto de origem, em um ambiente controlado, construído para esse fim, além de produzir interações entre atores não humanos e humanos. E eles produzem novas entidades, tais como arte, ciência e história, ou seja, novos paradigmas ou culturas científicas. Como laboratórios, são capazes de contribuir para a formulação de inovações em várias áreas do conhecimento e, em decorrência de seu papel de serviço público-cultural, podem divulgar entre as comunidades interna e externa essas novas culturas científicas. Verificamos que as demandas mais frequentes encaradas nesses museus e suas universidades estavam relacionadas com o desempenho de seu duplo papel social no contexto das sociedades contemporâneas. Esse papel articula as funções do trinômio acadêmico, composto de ensino, pesquisa e extensão, e a função de serviço público-cultural, as funções museológicas, coleta, conservação, investigação, exposição, educação, espaço de lazer, espaço cultural, etc. Para que os museus possam desempenhar a contento seu dobrado papel social, é necessário um compromisso a ser assumido pelas comunidades interna e externa ao campus, em manter recursos materiais
financeiros e de pessoal a favor dessas instituições. Para que isso aconteça, é urgente a plena compreensão das particularidades e das potencialidades por parte das comunidades. Ainda assim persiste muito desconhecimento ou mesmo uma certa desconsideração das potencialidades dos museus no seio das comunidades acadêmicas e externas. Isso eu verifiquei nas entrevistas. É preciso atualizar as representações acerca do que seja um museu universitário. É fundamental a realização de constante trabalho de marketing interno e externo por parte das equipes dos museus universitários e daqueles que estudam tal tema. A inexistência de políticas específicas para os museus universitários em praticamente todos os países do mundo é uma realidade concreta. Políticas bem definidas constituiriam instruções precisas e instrumentos necessários ao reconhecimento do importante papel desempenhado pelos museus e da relevância do universo do patrimônio universitário como um todo. As políticas para os museus universitários atuariam como verdadeiros manuais de conduta para as instituições. As regulações teriam a função de esclarecer as responsabilidades a que as universidades estão sujeitas por manterem o museu universitário, bem como os benefícios aos quais elas teriam direito. Eu escrevi isso antes do incêndio. A existência de políticas específicas... permitiria também estabelecer formas de fomento e perfis profissionais. Por sua natureza híbrida, o museu universitário exige perfil acadêmico igualmente híbrido. Além disso, seria possível apontar diretrizes relativas às regras para a formulação de políticas de aquisição e descarte, já que o patrimônio universitário refere-se à produção de conhecimento e extrapola a dimensão unicamente universitária. O mesmo pode-se dizer em relação à periodicidade de atualizações de manutenção preventiva de equipamentos e instalações. Da mesma forma, os direitos e deveres dos museus universitários e suas universidades estariam claramente definidos. A formação de redes de colaboração entre museus já é uma realidade, já era na época, e na época de 2017, esse fórum, que é o Fórum Permanente, que eu mandei o documento para o pessoal do projeto, depois a gente pode até partilhar, começava-se a ser reativado. E outros países também, como América Latina, México, Peru e Argentina. Estou pulando umas coisas. E esses países reconhecem a necessidade de se elaborarem e promulgarem políticas específicas para o setor. Porém, ainda falta fortalecer ou mesmo estruturar organismos idênticos em nível nacional e em âmbito regional, redes regionais também locais. Uma das potencialidades identificadas é a capacidade de atuarem como mediadores entre a comunidade interna e externa. E a literatura especializada tem mostrado os museus como vitrine do campus e das universidades. Tá? Mas a universidade, os museus universitários têm se configurado mais como uma zona de contato, que nem o James Clifford fala, né? E nessa zona de contato, nem sempre as coisas correm bem. Às vezes acontece muita exclusão, né? E pouco acolhimento e diferenciação, principalmente social. Assim como aquela dificuldade dos grupos de pouca representação estarem presentes, terem espaços para falar. Né? E ele, enfim, é um ator indutor de inovações que propõe soluções para problemas das comunidades, né? E podem ser administrados como arena de debates por vários grupos sociais, promovendo a inclusão social. Agora, a questão da sustentabilidade desses museus não é só uma questão de sustentabilidade econômica ou ambiental, é a ideia de sustentabilidade social voltada para a representatividade e a presença de todos os grupos do campus e mesmo da sociedade ou da comunidade externa. Só com essa inclusão é que a sustentabilidade social pode se manter em longo prazo para essas instituições. Os museus e a universidade não podem omitir-se ou manter-se isolados como torres de marfim em relação à sociedade que os mantém e a qual eles servem. É necessário fazer um levantamento, isso já está sendo feito,
né, pelo pessoal do MASP, um levantamento pelo perfil, pela abordagem do patrimônio da ciência e da tecnologia, mas eles também estão fazendo com o perfil dos museus universitários e das universidades. Igualmente, além de saber, né, ter esses dados, né, isso é importante para a formulação das políticas e das diretrizes, não é? Porque a partir do conhecimento desse campo, dessa realidade, é que é possível estabelecer sugestões de boas normas, boas práticas, diretrizes e estratégias com a finalidade de elevar a qualidade das práticas desses museus. Lúcia, Enfim, desculpa te interromper comigo- mais uma vez. Não, É que então, já são enfim, 6h10. A gente já te dá mais acabei. 2 minutinhos Não, para eu vou fechar, acabar. por favor. Acabei. Eu só ia terminar assim. Enfim, esperamos ter contribuído, mas sabemos que o assunto é vasto e estou aberta para perguntas. Muito obrigada, gente. Obrigada a você, Lúcia. A gente vai abrir agora para a roda de conversa e para as perguntas, né, que a gente já viu aqui no chat. E aí, assim que a gente encerrar esse momento da roda de conversa, a gente coloca a pergunta da Lúcia por conta do tempo, porque eu sei que algumas pessoas têm que sair 6h30, mas a gente continua com quem quiser. Pode ser? Teve algumas perguntas já aqui no chat. Vamos lá. Deixa eu ver se eu estou pegando do início. A Tatiana Vieira perguntou para o GEPAM. Pensando o nosso museu, né, o projeto de museu para a Unirio, o GEPAM já tem uma exposição fixa contando as nossas origens? Seria origens da Unirio. Respondemos agora? Isso, pode responder. Tá. Não foi uma pergunta, a Tatiana falou, mas foi uma reflexão. Ah, tá. A gente até tem essa ideia, né, de um dia conseguir fazer essa exposição, inclusive, ou esse acúmulo do que a gente está construindo virar uma exposição física, né? Uma coisa que vai poder... A gente ficou imaginando, inclusive, né, sei lá, quando acontecer aquele prédio ficar pronto, tem um espaço, né, de exposição ali no térreo do prédio novo, né, que é justamente apoiado, né, essa história dele ser apoiado nas ruínas do prédio antigo. Então, poderia ser o momento da gente construir alguma coisa, uma exposição coletiva naquele espaço, né, nessa inauguração, enfim. Mas eu não vou tomar muito tempo. Vamos lá. A Luísa também colocou uma reflexão que eu acho que a gente pode pensar, todas as pessoas que estão participando, né? Ela fala aqui, fiquei pensando na questão da saúde psicológica, de como esse apagamento da história da época da ditadura se correlaciona também com o apagamento dos assédios moral e sexual também hoje em dia no campus. E aí a Raquel continua, concordo com a questão da necessidade de políticas, de estruturas para museus universitários. Na própria graduação isso já poderia ser analisado. Conhecer a comunidade e suas características é essencial nesse sentido. A gente elaborou uma pergunta assim, para todos que estão participando do encontro, que é a seguinte: de que forma os museus podem se tornar mais inclusivos e estimulantes para os jovens? E como vocês pensam, de uma forma geral, né, todo mundo que está participando aqui da roda de conversa, mas de uma síntese, assim, uma resposta curta, pode ser pelo chat ou por áudio mesmo, como essas experiências dos projetos que foram apresentados aqui poderiam inspirar um futuro museu para a Unirio? E aí agora a gente deixa com essa pergunta e eu abro para vocês o microfone. E aí quem quiser perguntar, fique à vontade. Oi, eu tenho uma pergunta pontual para o Vitor. Só me ajuda numa coisa. Esse prédio da Faculdade de Medicina, ele foi construído na ocasião da exposição do centenário da abertura dos portos? Não, ele não pertence à exposição, ele foi construído um pouquinho depois, Depois, em né? 1918, que ele
foi construído. Tá. Foi Eu depois. estava assim, será que ele também foi? Porque era uma memória vaga, né? Você vê? Mas isso Sim, também, outra é coisa próxima interessante, data, mas é, não é da exposição. não tinha bem certeza. Uma coisa que é interessante também do processo de apagamento cultural e das memórias, a Cidade do México foi construída sobre a ruína da sociedade asteca, né? Eles deixaram as fundações e construíram seus prédios, né, de governo e toda a Cidade do México em cima das fundações dos prédios da cidade asteca, né? Não só porque era bem... Ih, vai, caiu o meu negócio aqui. Não só porque era bem construído, mas também por uma estratégia de obliteração das memórias, né? É sintomático. Tem a outra pergunta, né, sobre o que esses trabalhos podem contribuir para o projeto do nosso museu? Eu tinha até pedido se der para colocá-la por escrito aqui, que aí a gente pode colar. Mas eu não sei se tem alguém para falar, eu posso fazer um comentário rápido. Tá, a Bruna conseguiu. É que eu tava vendo aquela gente assim, Porque eu tô tipo, pelo celular e é muito complicado. Desculpa, gente, delay. É porque eu tô pelo celular e pelo imagina. computador. Eu mesmo devia ter te perguntado, podia ter colocado. Mas uma coisa que eu, assim, pensando, né, essa questão que eu acho que a gente puxa muito para esse lado do espaço, né, de coisa de arquiteto, mas a gente, eu acho que alguém comentou aqui no chat, inclusive, né, que o campus da UCA é um palimpsesto, né, de fato é isso, é um lugar com uma sobreposição de camadas históricas e de coisas que aconteceram ali, né, a pergunta da Lúcia, né, da exposição, né? Não é da exposição, mas a exposição foi um pouquinho antes, quer dizer, são muitas coisas que se sucedem, né, camadas de cidade. Hã? Estão remanescentes da exposição. Tem o prédio da escola de teatro ali, né, na frente do jardim, que é do remanescente da exposição. E aí eu acho que essa ideia para o futuro museu, pensando, né, naquilo que eu falei da dimensão do lugar dele, sendo esse lugar de memória muito de acúmulos de memórias, eu acho que esse museu ele meio vaza, né, pelos espaços da universidade, né? De certa forma ele está em todo lugar na Unirio, ao mesmo tempo que essas memórias estão apagadas, elas estão latentes ali, né? Então é isso, a gente escava o lugar para fazer um prédio, uma coisa banal, e encontra as ruínas desse prédio, né? Do lado da Faculdade de Medicina, tinha uma rua, né? Que hoje não existe mais, mas que é por onde os carros entram ali no campus, no estacionamento. Ali tinha uma rua que, depois desse episódio, os estudantes batizaram essa rua de autonomia universitária, justamente em defesa, né? Como uma reação. E essas coisas não estão mais lá, mas, de certa forma, acho que resgatar tudo isso, esses espaços, esses lugares, tudo isso que passou e que está, de certa forma, comprimido naquele espaço pequeno do campus da URCA, tudo isso pode vir à tona. Eu acho que o museu pode fazer vir à tona e ele pode estar para fora dele, né, no espaço. Ele pode estar espalhado pela universidade, em certo sentido, né? Mostrando isso, trazendo esses debates, né? E acho que essas questões, a questão que foi a Luísa, eu acho que colocou sobre a relação disso, né? Esses apagamentos, né? Porque não é simplesmente falar do passado, né? Falar dessa cultura de um apagamento permanente é falar da cultura universitária da Unirio hoje, né? De como a gente convive num espaço que é, em vários sentidos, muito carregado
dessa cultura mesmo, né? De assédios e de opressão, de relações de poder muito assimétricas, né? Então, eu acho que colocar isso em debate não é discutir o passado da Unirio, é construir outra Unirio, né? É pensar em como ela deve ser. Enfim. Por isso que eu acho que esse museu devia estar em todo lugar, em certo sentido. Enfim. A Júlia colocou... Oi? Oi? Alguém falou? Pera lá, nova mensagem. Deixa eu ver. A Luísa, Posso falar um pouquinho? Posso? Oi. O que a experiência da tese pode contribuir para o projeto? O motor da tese, o que me fez fazer essa investigação, é exatamente por que as coisas não vão para frente dentro de um museu universitário se, teoricamente, a gente tem as melhores cabeças reunidas num único lugar, que é a universidade. Né? Então, eu fui investigar isso do ponto de vista da política acadêmica e esse conflito, porque as funções museológicas nem sempre encontravam espaço dentro do ordenamento institucional da universidade. Muitas vezes entravam em conflito. Né? Então, por exemplo, solicitar um quadro específico, né, Luciana? Um museólogo dentro da universidade, como justificar um profissional de museologia, um museólogo, bacharel de museologia, dentro do quadro da universidade? Essa era uma das questões, porque o museu que me motivou a fazer a tese é um museu onde não tem nem curso de museologia, mas tem museu, né? E que a gestão é feita pelo Departamento de História, onde eu lecionei. Então, eles tinham essa dificuldade de justificar quando da necessidade de abertura de vaga no concurso para um técnico com a especificidade de profissional de museologia. Como justificar? Pois é, elas não suportam. Mas um exemplo que eu tive nessa caminhada foi aquele professor lá de Ouro Preto, que ele é ótimo. Eu conheci ele lá no MASP, no evento que eu conheci a Marta Lourenço, esqueci o nome dele, é José e tal. Ele foi também diretor ele foi diretor do curso de museologia, e disse assim: sabe como eu consegui convencer ao diretor da faculdade para contratar um museólogo para fazer isso, fazer aquilo? Eu peguei o Estatuto dos Museus. Aqui é legislação, tem que cumprir. Tem que cumprir. Por isso que eu falo, uma política específica, ou pensar, construir dentro da universidade, já que ela tem uma autonomia, políticas acadêmicas que deem espaço para a existência do museu e para que ele possa realizar suas funções, para que ele possa realizar sua missão, a missão que ele foi desenhado ou desejado. Né? Então, é por isso que é no contexto dessas tensões, mas eu aí vi que tinha uma série de categorias que estavam pipocando na época, ainda me perguntavam por quê, eu escolhi aquilo, porque é aquilo que repetia, aparecia sempre, demanda. Então, isso é importante pensar. Vamos construir um projeto de museu, mas tem que estar atento para ver se esse projeto não entra em conflito com a política acadêmica, com o estatuto universitário. Né? E tentar, se não conseguir dialogar de maneira harmônica, pelo menos tentar trabalhar para que essa política, a própria política universitária, para que a legislação universitária não impeça que o museu exista, que parece assim que é doença autoimune, comparando, entendeu? O mal que o museu universitário padece, muitas vezes, é a tutela, a instituição que o cria, dificulta. Por quê? Porque existem ali atividades de natureza parecidas, ora o museu é laboratório, ora ele tem como órgão suplementar, que já foi colocado na reunião como órgão suplementar,
ele segue o regimento de órgãos suplementares, e esse regimento é desenvolvido para bibliotecas, é desenvolvido até para arquivos, é desenvolvido para laboratórios, predominantemente. Também, a ideia de comunidade acadêmica. Agora, aquilo que eu falei, tem que ser feito um marketing, isso, tem que ser feito um marketing constante, porque quando eu fiz a pesquisa lá entre 2011 e 2017, vi pessoas que ainda tinham as representações do museu ortodoxo. Achava que museu é só aquilo. E essa universidade ainda tem uma história pouco contada, porque é traumática, né? E que tem que ser, alguém tem que parar e fazer essa história, né? Como a universidade merece. Deve ter outras já coisas, muitas coisas feitas, mas parar para fazer isso pensando no museu. Né? Gente. Então, Lúcia, então, desculpa. fala, então é isso, a gente tem que pensar, cada passo que for dado, tem que se pensar, mas o estatuto não deixa, mas se ele é um órgão suplementar, ele é limitado por esse regimento. Temos que construir de maneira que uma coisa não bata na outra, ou avançar por sobre esses textos, entendeu? Trabalhar com esses textos. E, em cada instância, negociar com essas pessoas, com essas instâncias universitárias, porque só assim. O que eu vi foram os profissionais, os gestores de museu, e o tempo inteiro negociando com essas instâncias. É com o Conselho Universitário, é com a reitoria, é com a reitoria de extensão, o tempo todo, num debate constante. Por quê? Porque espontaneamente os museus surgiram e isso não foi pensado. E como não foi pensado, os conflitos, até inesperados ou indesejáveis, acabaram por acontecer dentro da burocracia institucional. Lúcia, pegando o seu gancho, realmente, assim, eu vivi exatamente isso, né, na atuação de um museu universitário, né? Eu achei muito interessante quando você fala dessa questão como se fosse uma doença autoimune, né? A universidade cria, mas, ao mesmo tempo, parece que há uma resistência do ser imunológica ao museu, sabe? Acho isso muito interessante, essa perspectiva. Assim, gente, eu estou adorando. Eu peço desculpas antes de mais nada, né? Porque eu realmente tive uma reunião que atrasou muito. Eu pensei que eu já estaria em casa, né? No horário de começar a atividade, mas eu estava a caminho. De qualquer forma, já tinha passado a responsabilidade da condução para a Bruna e para a Luísa, né? Saber da competência delas e também, né? Para propiciar esse espaço, né? De que a gente está aqui trocando e que outras pessoas também podem atuar, né? De diferentes maneiras, mas assim, eu agradeço muito assim a presença de vocês, as falas, porque assim, desde o começo eu realmente tenho tentado me afastar de qualquer preconcepção que eu possa ter de uma possibilidade de museu para a Unirio, né? Eu já falei isso umas 20 vezes aqui nas reuniões. E ao mesmo tempo, tentando provocar na gente, em nós aqui, nesse coletivo, uma perspectiva que pudesse ampliar. E o que eu estou achando fantástico é que vocês, nas próprias falas de vocês, parece que vocês já estão fazendo esse movimento, né? A Luísa falou de integração, falou de diferentes percepções, né? O Vitor falou de memórias, de diferentes perspectivas de patrimônio, mas também chamando a atenção para o físico e pelas ausências também, pela memória, mas não só memória em relação à memória e esquecimento, mas também não esquecimento. E a Luísa aqui reiterando isso no chat, falando, né, de quanto a gente tem que lidar com determinadas questões que ainda nos afligem, das violências que são reproduzidas, e, né, principalmente no âmbito universitário, né, os comentários aí da Júnia, as provocações dela também. Então, assim, né, falando aí desse conceito que eu imagino ser arqueológico, né, do palimpsesto, né, e falando dessa agregar todas as ideias para um futuro museu, né? Eu acho que mais do que pensar
e eu acho que a Luísa falou isso também, em separar e dar preferência a por que não integrar? Por que não pensar em algo diferente? A gente começou falando sobre isso, né? O primeiro encontro sobre o conceito de museu integral, né? Que surge na mesa redonda de Santiago do Chile. Né? É um conceito que eu acho fantástico, né? Isso está gravado, mas está disponível só para a gente. A gente não está fazendo nenhum tipo de disponibilização dessas gravações externamente. Então, quem quiser, depois só mandar um e-mail para a Luísa ou para a Bruna, que a gente pode disponibilizar. Né? E aí a Luísa fala disso, do museu também para apoiar e sustentar esses desconfortos, abrir esse espaço para possíveis curas, que justamente também pode, a gente está querendo dar, né, a esse projeto esse ano. Então, assim, eu, como sou uma pessoa que sou um pouco, né, tento ser coerente comigo mesma e ser rigorosa com o tempo, né, e também não tomar muito tempo de vocês, a gente já está chegando no nosso horário final aí, às 18h30, mas eu quero convidar vocês para continuar essa conversa no dia 30 de junho. Porque aí agora a gente já vai começar a sentar e pensar mais esse museu, né? Imaginar esse museu. Então, a gente vai fazer algumas dinâmicas no dia 30 para a gente começar a pensar. E trazendo essas provocações, que a gente está sendo, né, provocado ao longo de todas essas reuniões, né? A fala do Alex também, no encontro do dia 2 também foi fundamental. Mas vocês mesmos, de alguma forma, já estão tentando realmente pensar assim, ok, o meu trabalho é interessante, mas a outra pesquisa também e o outro trabalho também é. Então, como é que a gente vai lidar com isso? Não sei se alguém que quer falar mais alguma coisa, te dá mais 2 minutinhos aí para a gente encerrar. Se não, eu mais uma vez agradeço muito a presença de vocês, né? O trabalho de vocês é fantástico, né? Da Luísa, do Vitor, do Alice, a Lúcia, sua pesquisa de doutorado. Muito obrigada por vocês terem aceito compartilhar isso com a gente, mesmo que brevemente. Eu peço desculpas pelo pouco tempo que a gente, né, teve que disponibilizar para a gente poder conversar mais. E, principalmente, eu agradeço muito aqui, diante de todos, a Bruna e a Luísa, por terem conduzido muito bem essa reunião. Eu fico muito contente, muito orgulhosa de vocês duas também. Então, espero ver vocês no dia 30 para que a gente continue conversando. Obrigada, gente. Obrigada, Luciano, Luiz.